Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo número 2 do livro O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos falar sobre os documentos e fatos das adulterações, ainda no capítulo de apresentação. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de conhecer mais sobre o Espiritismo e como ele pode mudar a maneira como vemos a vida. Agradecemos também pela nossa saúde, pela nossa família e pedimos aos nossos amigos espirituais, anjos guardiões, mentores, que possam nos inspirar em mais um estudo de O Céu e o Inferno. Muito bem, vamos lá. A partir desse estudo, você vai perceber uma das coisas mais interessantes sobre esse livro e especificamente sobre esta edição, que é a primeira edição autêntica, ou seja, a primeira edição que Kardec lançou em 1865. Ao longo dessa obra, você vai encontrar 230 notas explicativas que foram feitas pelos pesquisadores Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, que você já ouviu o recado deles no primeiro estudo. Então, a partir de agora, eu vou fazer pequenas pausas na nossa leitura, nos nossos estudos e comentários, para trazer justamente essas notas que são fundamentais para compreender a grandiosidade desse livro. Então, vamos lá. Documentos e fatos das adulterações. A partir de agora, a gente vai começar a entender mais que história é essa de adulteração. Em 2017, com o lançamento de El Legado de Allan Kardec, a diplomata brasileira Simone Privato demonstrou documentalmente, após exaustivas pesquisas e confirmando antiga denúncia de Henry Souls, que a obra A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, foi adulterada em sua 5ª edição. 2 comentários aqui. Henry Souls foi um biógrafo de Allan Kardec e ele fez um artigo denunciando justamente essa questão da adulteração. Se não me falha a memória, o nome do artigo era A Infâmia. E ali ele já fala sobre isso lá ainda no século XIX. Agora a Simone teve acesso aos documentos, né, em 2017, e trouxe o livro O Legado de Allan Kardec. E na palavra adulterada tem já uma explicação aqui, uma nota de rodapé. Adulteração significa alterar as propriedades originais de algo. Importante frisar isso aqui. Nesse caso, a expressão tem o sentido de contrafação, que é o desrespeito aos direitos morais do autor pela reprodução de uma obra com alteração não autorizada expressamente por ele. Foi uma obra, né, essa 5ª edição da Gênese, que foi lançada depois que Allan Kardec já havia desencarnado. Vamos conhecer essa história aqui. Isso ocorreu devido ao fato de que esta versão, com novo conteúdo, teve seu depósito legal realizado em 23 de dezembro de 1872, mais de 3 anos após a desencarnação do professor Rivail, em 31 de março de 1869. Inclusive, na nota de rodapé, na data desse depósito legal de 1872, tem o número do arquivo, que é o arquivo F183/135, página 98. E ali também consta que o pedido de impressão da obra veio no dia 19 de dezembro de 1872, também aqui com a fonte do arquivo, lá dos Arquivos Nacionais da França. De acordo com o direito autoral, essa parte aqui é fundamental para a gente compreender tanto a questão com a Gênese quanto com o Céu e o Inferno. De acordo com o direito autoral no mundo inteiro, e desde a época de Kardec, apenas o autor tem o direito de modificar sua própria obra, razão pela qual o novo conteúdo, surgido e depositado após sua morte, é considerado apócrifo e deve ser descartado. Falando sobre esse direito autoral, tem uma nota que diz o seguinte: o direito moral do autor é protegido por lei. 172 países são signatários da Convenção de Berna, criada em 9 de setembro de 1886, em Berna, na Suíça, sendo esse o diploma internacional de direito autoral mais antigo e adotado no mundo.
No Brasil, essa convenção foi promulgada através do decreto 75.699/75. Voltando aqui para o livro. Em vista disso, diversas instituições espíritas internacionais abandonaram a edição falseada de A Gênese e passaram a adotar a edição original. Elas compreenderam a questão, levaram em consideração a questão do direito autoral, do direito moral do autor e resolveram abandonar essa edição. No Brasil, coube à FEAL a tarefa de lançar a edição restaurada da obra, o que ocorreu no histórico dia 26 de maio de 2018, quando ao mesmo tempo foi anunciada a abertura do acervo do historiador espírita Canuto Abreu, que nasceu em 1892 e desencarnou em 1980, contendo centenas de manuscritos originais e inéditos de Allan Kardec, que foram confiados ao Centro de Documentação e Obras Raras, o CEDOR, da FEAL. E aos poucos estão sendo divulgados no portal do Projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Comentando sobre esse dia histórico, 26 de maio de 2018, temos uma nota de rodapé. Contribuindo para o estudo da obra de Allan Kardec, mas sem a informação de que a quinta edição foi adulterada, a editora do Centro Espírita Leon Denis, CELD, do Rio de Janeiro, lançou a obra A Gênese em julho de 2008, feito com base na quarta edição. Como da primeira à quarta edições, Kardec publicou-as com conteúdo idêntico, todas são originais. Então, aqui ressaltando que a CELD, a editora do Centro Espírita Leon Denis, havia publicado essa edição. Paralelamente, realizaram-se outros esforços para a recuperação histórica em torno do Espiritismo. Em 2016, havia sido lançada a obra Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo, revelando, olha que importante isso aqui, o contexto cultural do surgimento do Espiritismo, quando o conhecimento científico oficial na França e em vários países era espiritualista racional. Você consegue imaginar isso? Que na França havia esse conhecimento espiritualista, isso antes do Espiritismo, tratando o ser humano enquanto alma encarnada por meio da psicologia experimental, sem misticismos ou dogmas. O estabelecimento das ciências filosóficas na universidade e em todo o sistema de ensino francês criou condições extremamente favoráveis para o surgimento do espiritismo. Foi a reação espiritualista, foi isso que aconteceu naquela época. Essa obra também apresenta a tese segundo a qual a teoria moral espírita original era a da autonomia, tema de enormes repercussões doutrinárias e sociais, que foi aprofundado em 2019 no livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do mesmo autor, do Paulo Henrique. Tendo surgido a suspeita de adulteração da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, tomamos a iniciativa de realizar pesquisa in loco, o que foi feito por Lucas Sampaio, na cidade de Paris, durante o mês de setembro de 2019, após obter orientações de Simoni Privato, que havia feito a pesquisa anterior e desta vez não poderia viajar. Nos arquivos nacionais da França, após longa pesquisa sobre os livros de declarações de impressor e de depósitos legais, ficou provado que a quarta edição de O Céu e o Inferno, contendo profundas adulterações, melhor dizendo, profundas alterações doutrinárias, teve sua impressão solicitada em 9 de julho de 1869 e seu depósito legal realizado em 19 de julho de 1869, quase 4 meses após a desencarnação do professor Rivaio, o que configurava evidente adulteração. Lembrando que a gente acabou de falar, direito do autor, se a pessoa desencarnou, qualquer obra que for lançada após a desencarnação dessa pessoa, se ela tiver mudanças ou se ela for lançada como se o próprio autor a tivesse publicado, isso fere o direito autoral. É diferente, por exemplo, de obras póstumas, porque o próprio nome do livro ele já diz, é uma obra
póstuma, ou seja, não foi o autor que lançou, a gente nem sabe se ele iria lançar aquilo mesmo da maneira como estava sendo feito. Por isso que obras póstumas, bacana, um livro interessante, tem ali algumas ideias, reflexões e tudo mais, mas não é um livro que Kardec lançou, que ele ratificou junto aos espíritos todas aquelas questões. E para finalizar, a gente tem esse parágrafo que dá até um alívio no coração. Felizmente, apenas as duas obras finais, O Céu e o Inferno e a Gênese, foram adulteradas, e o conteúdo correto e original é o de suas primeiras edições. Todas as outras obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, estão absolutamente intactas, então pode ficar tranquilo e tranquila. Em suas edições francesas, conforme atestaram os registros oficiais e a comparação dos textos. Aqui só para a gente ter um gostinho do que aconteceu, mas ainda tem história, hein? Esse capítulo aqui promete te deixar mais ciente da situação que passou esse livro. Já deu para perceber que esse estudo vai ser bem interessante, não só pela questão que a obra traz, mas tudo que está envolvido nessa história de adulterações. Você está curtindo participar aqui com a gente desse estudo? Tranquilo, manda o link para a galera participar também. E se você quiser adquirir esta edição que a gente está trabalhando, que é a edição da FEAL, tem um link aqui na descrição também para você comprar o seu livro. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo estudo. Um grande abraço e até lá. Tchau!